Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero aqui trazer a vós outros uma palavra de Deus nesse dia, baseada em Mateus 16:18, falando sobre a pedra, né? Ou Petros e Petra, falando sobre Pedro e Jesus. Ali está implícito também a trindade para muitas pessoas que não entendem. Jesus é uma das pessoas que está ali falando, mostrando assim que ele está separado do Pai, tá certo? Então, meus amados irmãos, ele está falando, Deus deu uma revelação no Antigo Testamento e Jesus também dá uma revelação aí no Novo Testamento. É por isso que Jesus disse: não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Então você aí já começa a entender aí um pouco sobre a Trindade, tá certo? Mas o foco de hoje que nós queremos falar é um pouquinho do problema da alta crítica, ou daquelas pessoas que, dos deverias, né? Não deveria ser assim, deveria ser assado, deveria ser desse jeito. Meus amados irmãos, o que eu quero trazer aqui é muito importante. Eu gostaria de antemão pedir a vocês que compartilhassem nossos vídeos, por gentileza. Continue compartilhando, vocês que compartilham. Curtam e também fale dos nossos vídeos, que são bênçãos de Deus. Em muitas vidas, muitas pessoas têm falado. Eu fico grato a Deus porque através da palavra de Deus que nós pregamos, muitas pessoas têm alcançado bênçãos de Deus. E eu louvo a Deus porque algumas pessoas testificaram dos milagres de Deus e testificam dos milagres de Deus em suas vidas após receber uma tão maravilhosa palavra, porque o poder é da palavra, a eficácia é da palavra, o que faz o milagre é a palavra. Não sou eu, não somos nós que operamos os milagres, mas Jesus sim opera os milagres. Então hoje eu vou falar sobre Mateus 16:18 e no próximo vídeo eu falarei sobre Marcos capítulo 4. Meus amados irmãos, vou ler essa versão aqui, a LTT, que é a Bíblia literal do texto tradicional, publicada pela nossa publicadora BV Books. Então nós temos aqui no capítulo 16, versículo 18: e também eu a ti digo que tu és uma pedra pequena, e sobre esta rocha grande estarei edificando a minha assembleia, e os portões do inferno não prevalecerão, ou seja, resistindo contra ela, contra a igreja. Então, os portões do inferno escancarados, abertos, com todos os seus demônios, querendo invadir, querendo tomar, querendo destruir a igreja de Deus, jamais poderão vencer a igreja de Deus. Então, o problema da alta crítica representa apenas uma minúscula da parte do arsenal que o inimigo tem preparado para combater a igreja, para destruir a igreja, para parar a igreja. Mas isso não é de se admirar, porque a igreja de Deus seria atacada, isso é óbvio. A Bíblia nos diz, que aqui nesse contexto, que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja de Deus. E isso prova que Jesus já estava dizendo que a igreja de Deus seria atacada, que a igreja de Deus seria alvo de ataque do inimigo. Então, meus amados irmãos, a mãe do pastor Lourenço Olson, mesmo ele tendo 1 ano de idade, ela escreveu uma cartinha dizendo: meu filho, eu oro por ti, Jesus ora por ti ao Pai. Então ela sabia que aquele homem seria um homem de Deus, e ela dizia mais em sua carta: leia a Bíblia, né? Encontrar-nos-emos com Jesus. Então ela sabia que as lutas, as dificuldades seriam grandes, os obstáculos da vida seriam grandes, que talvez ele não alcançasse sua mãe quando tivesse consciência, quando ele estivesse na sua adultez. E isso tornou Lourenço Olson um homem de Deus. E quando ele não imaginava que um dia pregaria ou falaria contra ou a respeito dessa alta crítica também, que foi alvo
de muitos debates, né? Mas o que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é que nós devemos estarmos preparados, prontos para, quando os ataques massivos do nosso adversário chegarem, estejamos prontos para combatê-lo. E combatê-lo com o quê? Combatê-lo com a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que o inimigo, ele tem tentado destruir a igreja do Senhor. E não só no fator igreja, mas no fator geral, como na família, como no casamento, nos cônjuges e assim por diante. Então o que acontece? As pessoas do tempo de Paulo, de Pedro, né, nos tempos do Novo Testamento, eles eram muito focados na filosofia, né? E quando era pregado a palavra de Deus, genuinamente falando, eles queriam combater essa palavra de Deus com suas teologias, filosofias vãs, porque filosofia significa amor à sabedoria, e vem do vocábulo grego philos, que ama, ou que ama, e sofia, aquele que é amante, ou sofia significa sabedoria. Sofia significa sabedoria. Philos, que ama. Então, philos, que ama, mais sofia, sabedoria. Então, eram amantes da sabedoria. Aqueles filósofos estoicos e outros, eles eram amantes do saber, mas não do saber de Deus, mas sim dos seus próprios saberes. Eles eram focados naquilo que eles mesmos ensinavam e sabiam. E quando se pregava a palavra de Deus, genuinamente falando, eles queriam combater essa doutrina. E hoje, sorrateiramente, estamos vendo aí que o inimigo, ele procura destruir a igreja com suas sutilezas, com suas ideologias, para destruir a igreja de Deus, para afastar o povo de Deus da presença do Senhor. Então, meus queridos irmãos, nós vemos aí o inimigo, ele destruindo a igreja, queria destruir a igreja desde os primórdios, desde os princípios. Veja aqui no Jardim do Éden, havia um casal chamado Adão e Eva, e esse casal, Adão e Eva, tiveram um filho chamado Caim e Abel, 2 filhos. E o inimigo, tentando destruir desde o princípio, quando enganou Eva, né, para que Adão pecasse contra Deus, porque Adão tinha uma ordem de Deus de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas o diabo foi a Eva e conseguiu enganá-la, e ela conseguiu convencer seu marido para que pecasse contra Deus. E daí vem Caim e Abel, e Caim, ele mata Abel, seu irmão, e daí por diante começa a guerra espiritual contra a família, contra a instituição criada por Deus. E daí, meus irmãos queridos, mais na frente nós vemos a nação de Israel passando por 430, para ser bem preciso, de sofrimento, de angústia, de perseguição ferrenha, para que fosse destruído aquele povo de Deus. Então, a nação de Israel inteira se submeteu a uma guerra espiritual, passando por mais de 400 anos, como frisei, 430 para ser específico, Êxodo 12, versículo 40. Então aí é uma guerra espiritual. E mais na frente nós vemos também guerras como a monarquia, a hierarquia, e assim por diante. Todos nós conhecemos a Atalias, né? Quando ela, se não me foge da mente, ela queria destruir Joás, a linhagem real, e aí foi salva por uma das Josebede, parece, não me foge da mente agora, não lembro mais quem era a ama que salvou o rei Joás. Mas, meus queridos irmãos, outra coisa interessante é que Paulo, ele já previa isso. Paulo, no capítulo 1 de Timóteo, versículo 4, 1 e 2, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então as pessoas têm cauterizado, né, têm deixado que o inimigo cauterizem as suas mentes, para que não creiam na verdade. E aqueles que criam na verdade, muitos deles já se distanciaram de Deus. É por isso que a Bíblia diz: mas o Espírito expressamente diz, isso é o Espírito Santo alertando a igreja, que
nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Então, aqueles que criam na verdade, que aceitaram a verdade, começaram a se afastar, dando ouvido à doutrina de demônios, a espíritos enganadores. E hoje, meus queridos irmãos, mais do que nunca, o inimigo tem investido contra a igreja de Deus, contra a família, para destruir nossos filhos. Quando nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, e muitos deles afastados de Jesus, nós choramos, nós lamentamos, que muitas vezes jejuamos e oremos por ele todos os dias. Oremos pela nossa família, meus queridos. Oremos pela família brasileira, pelo nosso povo, pelos nossos filhos, falando no sentido restrito. Eu oro pelos meus filhos, eu consagro pelos meus filhos, aconselho os meus filhos, mas muitas vezes choramos por dentro, porque nós não vemos, muitas vezes, aquilo que nós gostaríamos de ver. Então, pai nenhum quer ver seus filhos afastados do caminho do Senhor. E oramos, choramos e lamentamos por nossos filhos estarem distante de Deus. Mas, queridos irmãos, saibamos que a força do inferno não tem como prevalecer contra a igreja que ora. Quando Pedro e Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja de Deus, é porque realmente não prevalece. Não prevalece contra aqueles que estão edificados em Deus. A igreja é aquela que está edificada em Jesus. Não é aquelas pessoas que apenas vão para o templo, para a igreja, ou aquelas que se dizem cristãs. Tem muitas pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, que servem a Deus, enquanto na verdade os atos delas reprovam o que elas dizem. Então, servir a Deus e estar com Deus não é apenas ir para a igreja, ou falar de Jesus, ou cantar bonito, ou pregar bonito. Então, servir a Deus, estar edificado em Deus, é fazer a vontade de Deus. É por isso que Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aquele que fizer a vontade de Deus. Então, para entrar no reino dos céus, é preciso fazer a vontade de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, deixo essa palavra para que nós consolemos uns aos outros, como disse o apóstolo Paulo, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. E esta é a palavra de Deus que vos tenho pregado, a palavra que transforma, a palavra que regenera, é a palavra de Deus. Em outra versão, na corrigida, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele diz: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra Pedro no grego é Petros, e no aramaico quer dizer Kefas. Kefas é algo pequeno, algo frágil. Petra é uma rocha inabalável, e essa rocha significa Jesus, aponta para Jesus, significa Jesus. E Petros é fragmento de pedra, fragmento de rocha. Então somos frágeis, mas aquele que está em nós é forte, é poderoso e invencível. Que Deus abençoe e que possamos seguir em frente, avante com esta palavra. Que Deus abençoe em Cristo Jesus a todos, e muito obrigado.